estar aqui com os irmãos, compartilhando esse momento com vocês. E foi nos dado uma incumbência de falar alguma coisa sobre família, sobre relacionamento familiar. Aí nós trabalhamos com famílias. E Deus é o Deus que abençoa, é o Deus que guarda, é o Deus que opera. Eu quero ler 2 textos com os irmãos, lá em Gênesis, por gentileza. Gênesis 2, 29, por favor. Vamos abrir nossa Bíblia. Eu quero compartilhar 2 textos com os irmãos. Gênesis 2, verso 29. Desculpa, 2, verso 24. Diz o seguinte: então o Senhor Deus fez... Gênesis 2, 24. Diz o seguinte... Eu estou na NVT, eu estou gostando muito dessa versão da NVT, que ela é mais direcionada à família. Diz o seguinte, Gênesis 2, 24. Por isso o homem deixa pai e mãe e se une à sua mulher, e os dois se tornam um só. Algumas traduções diz que uma só carne. Lá em Efésios 5, lá em Efésios 1, 5, 26, também na NVT, diz o seguinte: ele nos predestinou para si, para nos adotar como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito de sua vontade. Assim Deus fez para o louvor de sua graça gloriosa, que ele derramou sobre nós em seu Filho amado. Senhor Deus, a tua palavra foi lida e a tua palavra se renova a cada dia. Nos dê algo, ó Deus, que venha de encontro a essa igreja, a essa família e a esses que estão nos assistindo no nome de Jesus. Tem algumas pessoas entrando, eu vou dar uma acenada aqui. Eu vou tentar ser breve nessa ministração. Senhor Deus, a tua palavra foi lida e venha nos cobrir com teu sangue, com a tua graça, com o teu poder. E venha operar, Pai, de maneira sobrenatural em nossa vida, nos cobrindo com a graça do Senhor, com a bênção do Senhor, com a manifestação do Senhor. Famílias que estão nos vendo, Pai, venham operar de maneira sobrenatural no nome de Jesus. Nós iremos falar, amados, sobre sua família e Deus, que é o tema que a gente está falando, iremos falar essa noite. Como ter um bom relacionamento familiar. Os relacionamentos familiares são talvez os mais desafiadores que possa existir, na face da Terra. Pois no lar, as personalidades de cada um, elas são desvendadas de forma totalmente transparente. Para ter uma relação saudável, é necessário a busca do equilíbrio no meio da família de Deus. Termos ali uma família equilibrada, uma família abençoada, onde que um, entende o outro, o pai ele entende o filho entende o pai, entende a mãe. Deus organizou essa criação familiar desde a formação do mundo, lá em Gênesis, como nós lemos, com o intuito de gerar proteção, segurança, demonstrando seu amor para com as pessoas. Os relacionamentos familiares saudáveis são essenciais quando tratamos da família, pois é nessa atmosfera que podemos aprender a amar como o Senhor Jesus nos amou. No entanto, não é sempre fácil desenvolver costumes de convivência que leva à harmonia, ao equilíbrio familiar. Por isso, nesse momento, vamos tentar passar algumas palavras-chave para tornar seu relacionamento mais saudável e trazer um equilíbrio da união entre família
e Deus de maneira prática na sua convivência diária. A gente vai começar da seguinte forma. Primeiro, como pastor Júlio, a gente vai ter uma família, um relacionamento equilibrado. Primeiro, comece a trabalhar o respeito com as pessoas de sua casa. Primeiro passo aqui, amados, é respeito familiar. É interessante que, às vezes, numa fila, num restaurante, uma fila num banco, a pessoa está esperando para fazer alguma coisa, alguma transação bancária. É necessário ali, no trabalho, na academia, a demonstração de respeito um com o outro. Na fila, a gente não é o que chega primeiro, que é atendido. Então, nós não seguimos aquela fila. Então, esse respeito, essa postura, essa boa educação numa fila, na escola, no trabalho. Na convivência familiar, quando estamos cansados, abatidos, até pela sobrecarga do trabalho excessivo nas empresas, que exige muito ali a questão das metas, exige ali a produtividade ali da pessoa, é a pessoa ter o respeito ali. E às vezes, devido a essa sobrecarga que nos sobrevém à família, às vezes a pessoa começa a acenar aqui, começa a, devido ao cansaço, a venda cai e a pessoa às vezes quer descarregar aquele estresse todo dentro de casa. A esposa, por exemplo, nos afazeres domésticos e profissionais também, descarrega às vezes aquele cansaço e que acaba virando às vezes um estresse. Só que aí a pessoa às vezes age até com desrespeito para com o outro. Por isso, nesses momentos de estresse, se faz necessário trabalhar o respeito mútuo dentro do lar, começando a ensinar ali os filhos a palavra, com atitude, com gestos, a importância de manter as gentilezas dentro do lar. O respeito vê no outro como uma pessoa tem o valor de demonstrar o quanto a pessoa está, enfim, decidida a trabalhar aqueles conflitos ali dentro de casa, seguindo ali os valores do Senhor Deus. Primeiro começa a trabalhar o respeito com as pessoas de sua casa. Segundo, começa a aprender a perdoar. Acenando aqui para o pessoal que está entrando. Deus abençoa, amados, que está entrando agora. Deus abençoa o seu lar, sua casa, sua família. Segundo, comece a aprender a perdoar. Se tem algo primordial para desenvolver num relacionamento familiar, de forma salutar, de forma saudável, é a capacidade de perdoar. Tanto a de perdoar o outro, quanto a de se sentir perdoado. Na palavra do Senhor, Deus, encontramos nitidamente recomendações de perdão. Lá em Marcos, Evangelho de São Marcos 11, 25, eu estou na NVT, sua tradução talvez é um pouco diferente da minha, mas eu estou na NVT. Marcos tendo a seguinte afirmação: quando estiverem orando, se tiverem alguma coisa contra alguém, perdoem-no, para que seu Pai no céu também perdoe os seus pecados. É aprender a perdoar o outro, a ser parceiro, ser parceira, a se colocar no lugar do outro. Tipo, se eu tivesse no lugar dele ou dela, como eu agiria? Perdoar. Quando a família e Deus caminham juntas, o perdão
está presente e é visível. Por isso, decida, amado, família, a exercitá-lo e procure instruir essa prática dentro de sua casa, com palavras, gestos e ações. Lembrando-se sempre que, em primeiro lugar, o Senhor nos perdoou primeiro. Se o Senhor nos perdoou primeiro, claro, óbvio e evidente que nós iremos perdoar os nossos cônjuges, iremos perdoar os nossos filhos, de igual forma também os filhos perdoam seus pais. Para ter um lar equilibrado, um lar saudável, um ambiente onde a bênção do Senhor está presente, a graça do Senhor está presente. Primeiro comece a trabalhar o respeito com as pessoas de sua casa. Segundo, comece a aprender a perdoar. Terceiro, comece a praticar generosidade. Uau! Seja generoso. O povo está acenando. Sejam bem-vindos. Sejam bem-vindos. Comece a praticar a generosidade. De tal modo como o perdão, a generosidade deve se tornar-se um costume familiar. Você não tem o costume de alimentar, de escovar dentes, pentear o cabelo, tomar banho? Tem um costume também de ser generoso dentro de casa. Cada membro da sua casa deve decidir agir com um propósito para o bem-estar do outro, para o bem do outro. Ser generoso é fazer com que seus atos transmitam amor, carinho e bondade dentro de um lar equilibrado, de um lar abençoado, de um lar onde que as pessoas veem isso. Sabe? A generosidade, amados, é uma virtude que não se espera nada em troca. Aí eu vou ser generoso porque o outro vai ser comigo. É automático, é sem esperar nada em troca. É o ato de dar, de doar. Pois quando a pessoa se doa ou doa algo sem interesse pelo retorno. Lá em 1 João 3, 16 a 18, na NVT, diz o seguinte: sabemos o que é o amor, porque Jesus deu sua vida por nós. Portanto, também devemos dar nossa vida por nossos irmãos. Se alguém tem recurso suficiente para viver bem e ver um irmão em necessidade, mas não mostra compaixão, como pode estar nele o amor de Deus? É forte isso. Filhinhos, João falando, filhinhos, não nos limitemos a dizer que amamos uns aos outros, demonstraremos a verdade por meio de nossas ações. Ação. Ação nos atos da pessoa. Ser generoso, ser tranquilo. Nas palavras da pessoa também, manifestar ali generosidade. Dentro de casa. Então, primeiro, a gente começa a fazer o quê? Primeiro, comece a trabalhar o respeito para com as pessoas da sua casa. Segundo, comece a aprender a perdoar. Terceiro, comece a praticar a generosidade. Quarto, comece a contribuir para a felicidade da sua família. Quando Deus criou o homem e a mulher lá no Éden, mas eu estou falando aqui de um casamento, de uma relação homem-mulher, uma família tradicional, uma família conservadora, criada por Deus lá no Éden. Esse padrão de família que eu estou falando, dentro de casa.
comece a contribuir para a felicidade da sua família. Não tem como trabalhar a felicidade sem que o Senhor Jesus seja a base do relacionamento familiar. Por isso, para tornar o lugar de sua casa feliz, é necessário a prática das virtudes ensinadas por Deus. Pastor Júlio, onde que eu aprendo isso? Bíblia, igreja, escola dominical, um curso de Casados para Sempre, um curso de SOS Família. Na nossa igreja tem esses cursos. No congresso do Entre Lençóis, para sua casa, amado, ser abençoado. Para sua casa ali ter a graça e a bênção do Senhor. Quando a família é feliz, os vizinhos veem que aquela família é feliz. Quando um casal é equilibrado sexualmente, feliz, essa felicidade dos outros é transpassada, é transmitida, é manifesta para os filhos, e os filhos veem que o pai é feliz. Os filhos veem que a mãe é feliz. A felicidade familiar não se consegue por mérito próprio, mas é fruto de um trabalho em conjunto para fazer com que a família e Deus se relacionem diretamente. Para isso é necessário andar em honestidade e bondade, de modo que as pessoas da família se sintam acolhidas e amadas. Um lar abençoado, um lar próspero. Prosperidade, amados, é falta de necessidade. Na Bíblia contém versículos que falam sobre a importância do relacionamento familiar, afirmando que fazemos parte da família de Deus. Como está lá em Efésios. Nós lemos em Efésios. Efésios 1, 5 a 6. Ele nos predestinou para si, para nos adotar como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade, a vontade de Deus. Deus assim o fez para o louvor de sua graça gloriosa, que ele derramou sobre nós em seu Filho amado. Ter a bênção do Senhor, ter a graça do Senhor, ter o poder do Senhor manifesta em nossa casa, manifesta em nossa família. Primeiro eu tenho que começar a fazer o quê? Comece a trabalhar o respeito com as pessoas de sua casa. Segundo, comece a aprender a perdoar. Terceiro, comece a praticar a generosidade. Quarto, comece a contribuir para a felicidade da sua casa. Esse trecho, amado, que nós lemos aqui de Paulo, lá em Efésios, ele fala sobre o amor de Deus para com seus filhos, sendo por isso que necessitamos a busca incessante da sabedoria. Como é que eu faço para ter sabedoria, pastor? Pede ao Senhor. O Senhor dá. Para agirmos segundo o seu exemplo, o exemplo de Cristo. Sempre com amor com aqueles que moram no nosso lar. Às vezes a pessoa chega, amados, numa casa onde está todo mundo gritando. Só um gritando, outro gritando, outro gritando, outro gritando. E às vezes está aquele lar efetivamente desequilibrado. Um lar sem as virtudes, sem a graça do Senhor, para ter um relacionamento familiar. Amém? Eu quero fazer uma oração com os senhores agora, o nosso tempo já tá encerrando. E Deus é quem opera, Deus é quem abençoa.
Deus é quem faz a obra, Deus é quem faz milagre. Quero orar por você. Coloca sua mão junto com a minha aqui na tela do seu celular, do seu computador, no nome de Jesus. Senhor Deus e Pai, no poder do nome do Senhor Jesus, nós abençoamos, meu Pai, essa casa. Nós abençoamos essa família. Nós pedimos, ó Pai das luzes, que a bênção, a graça do Senhor possa estar presente de forma sobrenatural. Toca sobre essa casa, meu Deus, que está nos assistindo. Toca sobre essa família. E venha abençoar, meu Pai. Trabalhamos o respeito, trabalhamos a generosidade, para que a bênção do Senhor, a graça do Senhor, possa estar presente. Movido pela fé, eu me lanço agora contra principados, potestades, obras das trevas, e declaro, Senhor, a bênção de Ti sobre cada família, sobre a casa, sobre essa família, no poder do nome do Senhor Jesus. Para começar, amados, a fortalecer relacionamentos saudáveis na família, devemos propagar o amor, pois quando a família de Deus está ligada na terra, o amor de Deus transbordará para todas as pessoas ao nosso lado. Amém? Para a gente foi uma honra estar com os senhores e estamos à disposição. Se o senhor ou a senhora precisa de um acompanhamento familiar, nos procure. Faça um Casados para Sempre. Faz um SOS Família. Faz um Entre Lençóis. Nós temos Entre Lençóis todo ano. 2 vezes no ano Entre Lençóis. Seu lar será transformado. Seu lar será abençoado. A sua casa será uma casa aonde que a bênção do Senhor vai estar presente. Porque o Senhor Deus, Ele criou a família para a honra e para a glória dEle. Amém? Se tu uma bênção, vão com a paz do Senhor Jesus e Deus venha abençoá-los. Fica com Deus.